Bom, boa noite novamente para todos aí. André entrou agora aí, boa noite. Leandro falando. Hoje vamos fazer aí uma abordagem que é, no mínimo, aí, curiosa, né, no sentido de nomenclaturas, tá? Eventualmente, as pessoas perguntam muito para a gente aí o que tem por detrás dos números ali. Do 11 é mais conhecido, o 12, o 3 é os famosos tickers, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, eventualmente, quando você depara na sua corretora com uma nomenclatura que você não conhece, você fica meio que na dúvida, né? Putz, como é que apareceu aqui esse CPTS 13? E logo depois vem aí o RDM 14, né? Aqueles números ali, aqueles nomes, para mim era só o IRDM 11, para mim era só, não sei o que está fazendo esse 12 aqui. Enfim, hoje a gente vai desmistificar aí, tentar explicar para vocês aí em duas partes. A primeira mais teórica, como sempre aqui, a minha parte mais de teoria, e depois o Henry vai ilustrar, né, levando para a prática aí, para ficar bem casado a informação teórica com a prática, né? Então, hoje a gente vai desmistificar essa parte aí dos tickers aí, para ninguém ter dúvida disso aí. Enfim, os tickers, o que são os tickers, né? Em geral são quatro letras, né, que a gente está acostumado, né, MXRF, HGLG, mas que, na verdade, os fundos têm um nome próprio, né? Os fundos têm, de verdade, um nome, mas a gente acaba abreviando por conta da B3, né, por conta do home broker, né? Então, a gente, evidentemente, por facilidade, né? É muito mais fácil falar lá você comprou o HGLG, você vendeu o MXRF, você está vendo o preço do IRDM, do que falar o CSHG Logística Fundo de Investimento Imobiliário. Você vendeu o Max Renda Fundo de Investimento Imobiliário, você comprou, né? Então, por questão de facilidade, operacionalidade, a gente chama esses nomes, né? Tem o nome e tem as abreviações, as quatro letras, que é chamado de tickers, né? Então, e depois desse tickers, né, desses nomes, dessas abreviações, vem os números, né? Então, eles são formados por quatro letras e dois números, né? E esses números, assim como as letras, têm um significado, têm um porquê, né, da nomenclatura, né? Que o mais comum são os tickers de final 11, né? Que são exatamente as cotas, exatamente, vamos dizer assim, a cota propriamente dita, é de posse do cotista do IRDM 11. Ele pode vender e comprar a hora que ele quiser, né? Aquele ticker final 11, aquele fundo, né, final 11, ele significa que ele está disponível para ser operacionalizado, comercializado, negociado na bolsa em data zero, em instante on time, tá? É o mais comum, tá? Daí temos aí o HGLG 11, o KIZU 11, o MXRF 11, o CPTS 11 como exemplos que a gente dá aqui, né? E quando a gente depara aí com o CPTS 12, o IRDM 13, o MFI 14, o que pode ser cada um desses números que vem logo após os tickers? Cada um tem uma explicação, cada um tem um porquê. A grande mística de hoje aí é desvendar esses números, né? Então, o final 11, né, é a cota integralizada, tá? Como eu disse, é a cota propriamente dita, né? Então, ele é seu, é um papel, é uma posse, é uma cota que nós investidores temos. Todo, todo ticker com final 11 é uma cota, né, ou um papel que pode ser comercializado na data zero. Então, ele pode ser o que é comercializado na B3 direto. Evidentemente que o 12 também, vocês vão perceber que pode ser, mas o usual é o 11, né?
Então, todo fundo imobiliário tem a cota integralizada com final 11. Porém, nem todo final 11 é um fundo imobiliário. Tá? Então, tem que ter um cuidado aí, porque se você pensar, pô, só o final 11 é fundo imobiliário, não é. Você tem algumas units e alguns BDRs que podem ser também com final 11. Tá? Mas todo fundo imobiliário integralizado, ele tem final 11, mas nem todo final 11 é um fundo imobiliário. Né? Só toma esse cuidado aí para não cair no esparrela, achar que está comprando um fundo imobiliário e está pegando um BDR ou um unit que tem final 11 também. Tá? São poucos, mas existem. Tá? Agora, esse é o mais fácil. Agora, o mais comum, vamos dizer assim, o segundo mais comum, que é mais usual fora da linha do 11, né? Que é o ticker 12. O ticker 12, ele é um direito de subscrição, tá? Então, o ticker 12, ele tem aí uma função de informar ao cotista que ele tem ali 20, 30, 10, 5, 3, 2, 1, 100, enfim, N direitos de subscrição de determinado fundo. Você tem lá 200 ou 100 CPTS 12. Significa que você tem 100 cotas de direito você tem o direito de subscrever 100 cotas do CPTS. Tá? Então, o CPTS 12 ou IRDM 12 são os direitos de subscrição. Tá? Então, aquele número 12, ele vem ali de acordo com com o fator de proporção, que a gente já falou sobre isso nas subscrições, né, naquela parte de emissões, subscrições, o que é um direito de subscrição, tá? E se você encontrar na sua corretora, né, na sua plataforma de operação, algum fundo que você tem o final 12, é porque aquele fundo você tem direito de subscrever, tá? Então, tem direito a 4 cotas do CPTS 12. Significa que você tem um direito de subscrição que você pode exercer, tá? Então, como eu falei, quando você tem o direito de subscrever um fundo, por exemplo, você recebe a informação que tem um CPTS 12, e aí você tem aquele fundo em subscrição, numericamente vem o número de cotas que você pode exercer, tá? De novo, né? Outra coisa, o direito de subscrição não é a subscrição propriamente dita, você precisa exercer. Então, o 12, né, é que você tem direito de exercer, mas precisa realizar esse exercício para ser realmente o dono. E aí, quando você realiza esse exercício, tá, de subscrição, você recebe um código de recibo, né, um recibo, é como se fosse um recibo de compra, tá? Nesse recibo de compra, você recebe o código 13. Então, se você tem lá o CPTS 12 e exerceu esse direito, a plataforma, né, a operadora, vai te dar um recibo. Vai te dar o recibo do CPTS 13, falando que você comprou a 100 ou menos cotas, né, porque a gente pode comprar quantas cotas quiser. Tá? Então, esse código 13, ele é o recibo da sua subscrição. Quando você exerce o direito, né, o 12 desaparece da sua conta, né, e você recebe um comprovante, né, uma comprovação de compra com o ticker 13. Tá? Então, se você tem direito a 100 cotas do CPTS 12, né, e exerceu 50, você tinha 100 CPTS 12 e passou a ter 50 CPTS 13, tá? Então, esse exercício de subscrição, ele elimina o 12 e já vai para o ticker 13, né? Então, é como se fosse um comprovante de compra mesmo, um recibo, nada mais do que isso, tá? E esse recibo, ele pode já, na data zero, né, dependendo do fundo, fazer jus a alguns dividendos. Isso depende muito de onde o fundo pode aplicar esse dinheiro. Porque quando você
faz a subscrição, ela não integraliza de uma vez, você fica com um recibo. O fundo já recolheu esse dinheiro da operadora, né, da sua plataforma, da sua operadora financeira. E aí ele deposita esse dinheiro em alguma aplicação, evidentemente que bem menor que os aluguéis que ele tem, e vai te remunerando com os recibos. Evidentemente, é uma renda fixa, com liquidez baixa, com liquidez zero, praticamente, que te rende aí bem menos do que uma cota, tá? Mas esse recibo, eventualmente, você pode ver na sua conta, da sua plataforma, da sua corretora, que aqueles tanto de recibo, aqueles 50 CPTS 13, estão rendendo um pouco menos, um pedacinho ali. Fala, pô, mas de onde que vem esse rendimento? É exatamente do número de cotas que tu compraste, e ele vai te remunerando de acordo com a aplicação que o fundo aplicou e que você comprou proporcionalmente quando realizou o direito de subscrição. Temos também o ticker 14. O ticker 14, ele é o código que as plataformas dão, as operadoras dão, para os recibos de sobras e cotas adicionais. Eventualmente, quando um fundo disponibiliza, sei lá, 1 milhão de cotas, e na primeira emissão, na primeira vez, no primeiro período, ele vende 500 mil, né, desse 1 milhão, ele vendeu 500 mil, ele volta com 500 mil em sobras para quem exerceu o primeiro direito, tá? E oferece. Fala assim, você quer comprar mais? Sobrou. Você quer comprar mais? Você comprou da primeira vez. Me parece que você está interessado. Quer comprar mais? Sim, quero comprar mais. Você pode comprar 100, 50, 12, 10, 15, sei lá quantas pode. E quando você exerce esse direito de sobra, você recebe o ticker 14. Tá? Então, você exerceu lá o direito de compra das sobras, você está com o IRDM 14, o IRDM 15, desculpa, o IRDM 14, CPTS 14, o MFI 14, são significados, significa que você exerceu o direito de sobra. Tá? Então, você comprou as cotas adicionais, que o fundo tem direito de emitir de acordo com o prospecto inicial, ou os fundos, ou as cotas, as novas cotas que sobraram. E aí ele também é remunerado, tá? Ele também fica com uma remuneração. Evidentemente que o prazo do Ticker 13 é um pouco maior, tá? Ele vai estar aplicando seu dinheiro um tempo maior, então você pode receber um dividendo um pouco maior, né? Nada significativo, mas em geral os tickers 13 rendem mais do que os tickers 14, porque eles foram comprados em momentos diferentes. O ticker 13 aconteceu antes, então tem um tempo maior na aplicação do que o ticker 14, que veio só depois das sobras, tá? Então, tanto um quanto o outro, ele passivo de remuneração, dependendo do que o fundo fez para render seu dinheiro. Por fim, tem o ticker 15, que é o código de recibo da oferta restrita para investidores qualificados, né? Ou outro tipo de investidores com mais propriedade que a gente, não faz parte do nosso métier praticamente. Então, o ticker 15, ele é o último a integralizar, inclusive. O pessoal primeiro oferece as cotas para recibos 13 e 14 são integralizados primeiro, e o ticker 15, em geral, 1 ou 2 dias depois, por via de regra, né? Então, e funciona com o mesmo método dos anteriores. Eles viram recibos e tem o ticker 15 e também faz jus à aplicação. Tá? De forma geral, para terminar e passar para o EN, evidentemente que isso não é uma regra, mas é bem usual. Os tickers podem variar de 11 a 29, enfim, né? Até tem a casa do 20. Nunca vi, né? Mas por lei pode variar. Tá? Mas, em via de regra, eles não mudam. Isso que já é bem
confuso, né? Gera muito, não confuso não, mas gera muita dúvida dos investidores em entender o 12, o 13, o 14 e o 15. Então, os fundos procuram manter essa nomenclatura, essa propriedade de informação, para não ficar aí viajando na maionese com vários outros tipos de números, né? Então, eles usam, por via de regra, essa numeração, apesar de não ser uma regra, né? Em geral, aí os tickers 11 e 12 não mudam, né? São cotas e recibo, respectivamente, né? Mas, como eu falei, a partir do 13, né? Pode ser usado, o cara pode do 11 e do 12 pular para o 15, 16, 17, ou para o 18, 19, 20, enfim. Não tem uma regra, repito, apesar de ser bem usual, tá? Então, se vocês entenderem aí a metodologia, né? Eles usam esses números de forma fixa, né? Para que você se oriente, né? Sabe que tem o 12, o 13, o 14 e eventualmente o 15, para que vocês possam, para que nós possamos nos orientar. Não, nunca vi números diferentes desse, não sei se alguém aí já viu alguma outra coisa aí diferente desses de 11 a 15, né? Mas é bom deixar claro que não é uma regra, né? Mas é bem usual isso aí para esse tipo de nomenclatura. Eu acho que acabou a parte mais teórica, agora a parte mais bacana aí com o Henry aí, com a parte a parte prática aí. Tá na escuta aí, Henry? Pega a bola daí, não? Positivo. Pessoal, muitíssimo boa noite a todos. Sempre, que você só terminou de compartilhar, né? Que apareceu Henry Biruel. Achei que você tinha montado um slide aqui para mim. Vou Falei, fazer, vou caramba. fazer, hein? Vou Falei, fazer. pô, me Sou senti seu fã, sou seu importante. fã. Não sei se apareceu para É. vocês aí, mas para mim também apareceu aqui um Henry Biruel. Olha, que nome. Pessoal, muitíssimo boa noite. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte que o mestre Leandro comentou com vocês? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Não. A princípio, tranquilo. Lembrando que vocês sempre podem usar também o chat aí para fazer a comunicação com a gente, né? Deixa eu só fazer a última colocação, Henry, que eu não citei ali, né? Mas é bom, não sei se você vai falar aí na sua parte. Tem a parte do 11B que apareceu logo na primeira apresentação aí, né? Você vai falar sobre isso, não? Quer que eu fale aqui? Pode ficar à vontade. Não é comum também esse 11B, mas é uma terminologia de balcão, né? Hoje em dia, para a gente, não tem diferença nenhuma isso, né? Pode-se comprar, antigamente usava-se isso, também está caindo em desuso. É normal que os fundos 11B venham para 11, né? Como aconteceu com o CPTS 11, que era 11B, e fez depois para o 11, não tem tanta diferença operacional assim. Por isso que eu nem coloquei ali, mas é importante que esse B aqui não tem, na prática não difere nada. Bola para frente aí, Henrique. Perfeito. E pessoal, quando a gente está falando aí sobre essa questão dos tickers, né? Pode parecer às vezes uma realidade um pouco distante, algo longe de vocês, mas eu já vi gente falando que comprou fundo imobiliário e quando eu perguntei, a pessoa tinha comprado BOVA 11, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre fala a questão de renda variável, né? Não tem nenhuma verdade absoluta, nenhuma verdade que signifique 100% das afirmações para qualquer tema que a gente estiver conversando dentro do mercado secundário, dentro do mercado de renda variável, né? E automaticamente, quando a gente está falando dos tickers, fugindo do 11, que é o tradicional que a gente vai comprar aí no mercado, como o mestre comentou, você automaticamente está falando sobre o processo de subscrição, né? É uma coisa que é inerente, certo, Leandro? Porque para ter o processo do 12, do 13, do 14, do 15, né, você precisa que o fundo esteja se movimentando através de um processo de subscrição, correto, mestre? Eu, Sim, isso aí, isso aí. eu tenho uma Então, dúvida. fique à vontade. É o seguinte, que aconteceu até comigo uma vez, que eu tinha um fundo, né, com o código 11 e me deu uma oportunidade de uma subscrição com o código 12.
Aí comprei algumas cotas, né, com o código 12, aí depois de um tempo, eu não sei exatamente quanto, eles se unificaram, aí a soma das cotas e voltou para tudo 11. Isso é normal de acontecer? Maravilha, vou pegar o gancho, né. Ah, Aqui, tá vendo que está escrito integralizações? aham, É exatamente o dia que isso está acontecendo, onde o que você comprou como ticker 12, né, ou outro desses tickers, vai se uhum, integralizar ao número 11 e você vai ter a igualdade de direitos sobre dividendos e também a possibilidade de negociação no mercado secundário, tá? Então aqui quando a gente hum, está falando, ó, IRDM, MFI e VGIP na data de uhum, hoje, tá? Então quando aparece aqui na plataforma, isso daqui é um dia antes do pregão, né? Então você sabe que o próximo pregão, teoricamente o de hoje, né? Que já finalizou, esses carinhas aqui estariam envolvidos nesse processo que você está comentando, de sair de um ticker alternativo, de um processo de subscrição, para entrar como um ticker 11 normal, que aí é o método tradicional de compra de cotas aí no mercado, tá? Então, só para fazer a demonstração, vamos achar aqui o IRDM. O zoom tá bom para vocês, pessoal? Tá todo mundo enxergando bem? sim, tá ótimo. Então vamos lá. IRDM, ó lá. Então IRDM, data de integralização 17/5 a 102,69, tá? O MFI, cadê? Eu vou entrar aqui no detalhamento disso aqui também depois, tá? 17/5 a 118 e o VGIP lá no final, cadê? Data de integralização 17/98/96, tá? Então você tem tanto um aviso aqui quanto também na coluna de subscrição que você vai olhar esses dados, tá? Então é um processo natural que depois que você faz a compra no processo de subscrição, das sobras, algum momento eles têm que se integralizar e virar de novo tudo o Ticker 11. Respondi sua dúvida? Sim, Positivo. esclarecido. Beleza. Obrigada. Fica à vontade. O momento do fórum é justamente para isso, para a gente interagir, trocar experiências e todo mundo aprender. Então vamos lá. Aqui com relação então a essa particularidade do processo, você de uma forma muito fácil, a gente acaba vendo aqui, né, com 3 cliques, que a gente sempre brinca, clica em subscrição, né, tira o que está só com o tracinho, que significa ausência, quando você der um ok aqui, vai aparecer todos os fundos dentro da sua seleção, né, que estão envolvidos nesse processo de subscrição, que podem estar oferecendo o ticker 12, 13, 14, 15, como o Leandro já mostrou aí, né. Então isso a gente acaba olhando muito, pessoal, porque normalmente existe uma tendência, de oscilação no preço de cota. Mas aí é o que eu sempre falo, não existe verdade absoluta, e eu vou usar desses 3 exemplos para demonstrar para vocês que nem sempre, integralizou, então tem uma tendência de queda de preço, o ativo vai para baixo, sempre tem aquelas teorias prontas, né. E é o que a gente sempre fala, somente o mercado consegue controlar o mercado, né, não é imagem, não é empresa, não é fala, é só o mercado. É você ter compradores ou vendedores com mais força jogando o ativo para um dos lados. Então vamos fazer uma avaliação desses 3 aqui, só para a gente bater o olho, né. Então, IRDM, hoje, você teve pessoas integralizando cotas ao valor de 102,69, né. Olha o preço que fechou hoje no mercado, 131,50. Tem praticamente uma diferença de R$ 30 aqui, né. Então, se a pessoa por acaso já tivesse vendido todas as suas cotas e integralizou somente do processo de subscrição, aqui a pessoa estaria entrando com praticamente R$ 30 já de lucro, né. Então isso é uma coisa que o pessoal gosta bastante do processo de subscrição, e conhecer esses parâmetros, esses processos, essas oportunidades, acabam ajudando tanto nesse processo. O Kizu 11, que também está um processo aqui, desculpa, vamos falar do MFI e do Vigip, depois a gente volta para essas outras particularidades, vamos lá. MFI, data de integralização 17/5, R$ 118. Aí você vai falar, o pessoal do RDM aqui ficou super feliz, né? Então 102,69, o mercado fechou 131,50. Imagina você, cotista do MFI, participou do processo de subscrição, viu lá o ticker 12, pegou sobra, alguma coisa do tipo, viu tickers alternativos aí, 13, 14, 15,
chegou o dia de integralizar, 17/5 a R$ 118, olha quanto fechou o mercado, 116,70, né. Então aqui a pessoa, ao contrário do IRDM, teve uma desvalorização de uma cota que entrou a 118 e fechou o dia já a 116,70, né. E o VIGIP, vamos olhar aqui também, data de integralização 17/5 a 98,96, fechou o dia 104,35, né. Então um lucro, mas não proporcional ao que o IRDM. Então hoje é um dia muito bacana e casou com esse tema, porque nós temos 3 exemplos aqui para demonstrar para vocês com comportamentos totalmente distintos, né. Um lucro expressivo, um lucro menor e o outro que o cotista entrou hoje já vendo a sua cota integralizada, que saiu do 12 para o 11, ou do 13 para o 11, 14 para o 11, 15 para o 11, chegando já no nível de desvalorização no mesmo dia, tá. Mas por que que sempre tem esses comentários, essas falácias aí sobre ah, quando vai integralizar o preço cai, quando vai, ter algum tipo de situação assim, vai rolar flipagem, sempre tem umas falas tradicionais de mercado. Muito isso acontece, pessoal, quando a gente bate o olho e vê mais ou menos uma tendência de comportamento, né. Aqui a gente filtrou só quem está envolvido nisso. Vejam que, por acaso, nesse dia, olha quantos vermelhos a gente tem, né. Tá certo que isso daqui é muito mais relacionado ao comportamento do IFIX do dia, mas como a gente está olhando aqui e estimulando novas sinapses, né, novas formas de pensar e de avaliar, isso também é uma coisa bacana de ver, né. Então, você tem muito mais aqui fundos caminhando para baixo, né, do que subindo. E aí, como a gente sempre fala, tem um caso ou outro que sempre vai contra, porque o mercado somente faz o mercado. Mas se vocês olharem, praticamente tudo aqui caminhando para o vermelho, né? Porque normalmente quando você tem um processo aí de subscrição, alguma coisa do tipo, o valor de cota anunciado, o valor de cota novo que vai integralizar é menor do que o que está no mercado. Então, por exemplo, a gente tem uns casos agora, né? O CPTS que está aqui, ó, 98,35, e aí a cota dele já está começando a caminhar aqui para próximo dos 99,90, né? Quando você pega o gráfico dele, o CPTS, cadê? Vamos lá. A gente sempre gosta de mostrar aqui 3 meses, né? Esse mesmo ativo, ó, chegou a custar aqui, em 9 de abril, 104,50, né? Então, olha lá, teve algum fato diferente no CPTS? O anúncio de uma subscrição. O fundo está aumentando de tamanho, desejando aumentar de tamanho. E aí, olha o que acontece, né? Saiu aqui de 104 para praticamente agora 99 e alguma coisa, né? Então, isso é um comportamento que a gente pode falar, ah, quem comprou a 104 comprou errado? Não, a pessoa julgava que o 104 era correto. Às vezes, pode ter feito aqui uma questão de avaliação de precificação, né, a 0,80 estava aqui aos 105,84, mas é o que a gente sempre fala, para você nunca olhar um fundo somente em um parâmetro, porque o valor patrimonial aqui, ó, 95,18, né? Então é o tipo de coisa que a gente sempre fala, nunca avalie um fundo imobiliário, um aporte, uma decisão somente em um tipo de parâmetro, né? Você tem o BTLG agora também, que anunciou aí, ó, 109,50, né? Então o preço já começou a cair um pouquinho também. O BTLG foi um fundo que teve uma ascensão muito boa de preços aí recentemente. Ó. Ele chegou aqui a parte de 118, né? Aqui começou a namorar de novo um valor alto, ó, 116,70. Anunciou o processo 111, 112, mas teve gente hoje comprando a 113,50. Então só aqui a gente tem uma diferença de praticamente R$ 1, R$ 2 aí praticamente. Então, no mesmo pregão. Então é sempre muito importante também você fazer uma avaliação gráfica, até para você dar uma olhada, tanto nas questões dos parâmetros que a gente vê na plataforma, estamos aqui como o gráfico, para você falar, poxa, 113,50, né? Há 2 pregões atrás ele estava a 112, no mesmo dia 111, então às vezes era uma oportunidade, caso você definiu que você queria comprar, de comprar um pouco mais barato também, né? Então isso é uma coisa legal que vocês conseguem ver aqui também. Outros exemplos, por exemplo, data de integralização, ó, o HFOF já anunciou que no dia 4 de junho ele vai ter integralização de novas cotas a 98,59. Olha o preço que está aqui. Oi, Oi. só uma dúvida em relação ao gráfico de novo. A gente vê um comportamento do preço caindo após o anúncio da subscrição
E ele cai até a integralização ou não é um comportamento padrão? Isso aí, Rafa, vai depender de cada um, né? Então, por exemplo, se pegar aqui, ó, até o último exemplo que eu tinha deixado para mostrar para vocês, o Tegar. Olha o Tegar. Ele anunciou database dia 30/4, tá vendo aqui, ó? Uhum, Período de sim. 7 de maio até 19 de maio, com os direitos negociáveis e a cota, né, a subscrição a 133,58. Olha que Uhum, engraçado o gráfico desse cara. Vamos dar uma olhada. Tegar. Olha a queda. Tá vendo? Foi lá em cima, chegou em 142, né? Aí começou a cair, outra queda. Chuta que dia foi esse aqui? 30/4, né? Então, olha lá, uhum, anunciou a database, né? O pessoal acabou fazendo aqui os processos. Aí tem gente que vende, tem gente que segura para participar, tem gente que procura para comprar para participar da subscrição. Logo depois, olha o comportamento, né? uhum, Então, isso é o tipo de coisa que normalmente a gente acredita que vai acontecer isso, mas não é sempre que isso vai acontecer, né? É o que a gente sempre fala no mercado, somente a lei da oferta e da procura, né? Que quem vai fazer o mercado é a força compradora ou a força vendedora, o interesse e o número de pessoas vendendo. Mas se você falar, existe uma teoria, normalmente acontece isso, né? uhum, Porque o valor da subscrição tende a ser menor do que o que está sendo negociado no mercado. Às vezes é uma oportunidade das pessoas diluírem seu preço médio, né? Aumentarem as suas posições. Então, normalmente, quando o processo não tem o direito negociável, normalmente você tem até um valor um pouco mais agressivo aí no processo de subscrição. Então acontecem várias coisas ali que podem ajudar um cotista a aumentar a sua posição ou também executar lucros, né? Como a gente fala, por exemplo, aqui se teve uma marcação a 142,86 é porque alguém comprou de alguém que vendeu, né? Então um papel que às vezes o cara falou, olha, eu imagino que isso aqui pode valer por torno de 134 quando tiver um processo de uhum, subscrição. Aqui ele já ganhou R$ 10 por cota, né? Então, é o que a sim. gente sempre fala, o céu não é o limite para fundos imobiliários, né? Você sempre tem um limite anterior ao céu. Então, eu não critico quem vende fazendo esse tipo de estratégia, desde que tenha uma estratégia por trás, né? A gente não gosta de falar de giro de carteira quando a pessoa vai pro achismo, né? Então, vou vender esse porque eu acho que o outro vai subir, eu acho que não sei o quê. A gente é totalmente contra o achismo. Então, a gente trabalha com ferramentas, trabalha com dados, justamente para montar estratégias do que a gente pode fazer. E outro caso claro que a gente está vendo agora no mercado também é o querido Kizu, né? Que também teve um comportamento aqui de valor, né? De oscilação de preço de cota também. Saiu de 120, chegou a custar aí praticamente 155, olha, né? Então, R$ 35 de diferença e agora está trabalhando aí na casa dos 111, né? Então, esse é um exemplo claro que a gente fala que você olhar ágio e deságio importa, valor patrimonial importa, faixa de compra e venda importa, precificação importa. Porque não tem como um ativo de 5 de abril até 17 de maio variar de 120 até 150 e agora está em 111 de novo, né? Então, assim, tomem muito cuidado quando a gente sempre fala. Imagens, figuras públicas, figuras renomadas, tradicionais de mercado, não é o suficiente para segurar preço de ativo na Bolsa de Valores, né? Como a gente sempre fala, é comprador e vendedor trabalhando junto ali. Mas eu acho que esses são os dados aqui, são esses os exemplos, né, que eu tinha segurado. E aí, para pegar também essa dúvida da Rafa, tem a questão do crivo aqui que a gente sempre fala, né? Então, olha que outra coisa que interessante, Rafa. O crivo aqui, se a gente também for bater um olho, né? Por mais que a gente tenha uns casos aqui que está em vermelho, tudo, mas a maioria está no verde e abaixo da força de compra, tá vendo? Uhum, sim. Então, isso, como eu posso falar, nunca vou falar que vai ser 100% dos casos que vai acontecer isso, né? Mas, por exemplo, o PORD, ele está aqui maior que a força de venda, ou seja, nos últimos 15 ativos, ele vem, nos últimos 15 pregões, ele vem aí numa tendência de leve alta, né? Ou de alta aqui para o parâmetro, mas ele está abaixo do valor aqui da subscrição, tá vendo? Então, a subscrição dele está sendo feita a 103,72, ele está a 103,23 com crivo de alta.
Então, o que está acontecendo com esse cara aqui? Ó? Vamos ver o port. Port, né? Então, olha a oscilação que esse cara tá. Então, muitas vezes, quando foi tirada aquela foto, né, ele tá no maior que a força de venda, porque ontem, ó, 102,22, 102,20, 102, né? Então, quando ele chega aqui para bater um 103,25, o sistema te fala, opa, cuidado, né? Cuidado que esse cara aqui, o preço dele está subindo, sendo que ele teve no mesmo dia 102,50. No dia anterior, 102,22. Então, é legal de ver esses casos, porque a gente mostra realmente com exercícios, né, com exemplos, como realmente funciona, né? Então, ele não está falando para você, olha, tá numa boa. O preço, quando você olha ali perto da subscrição, pode ser chamativo, mas mesmo assim ele está falando para você, cuidado, que no mesmo dia esse cara valeu aqui 102,50, né? Então, imagina quem comprou aqui, ó, 103,86, 103,94, né? 103,97, teve gente comprando aqui, ó, num caso isolado, 105,59, né? Então, com certeza, usando isso aqui, você não compraria aqui a 105,59, né? Um caso isolado, totalmente fora da curva. Então, você acaba agregando bastante coisa aqui, né? Isso é bem legal. E aí, com relação ao tema, que são os tickers, né? Então, tomem sempre cuidado, como a gente já falou aqui, data de integralização é quando esses tickers vão todos virar para 11. Então, aqui ó, tem data de integralização a definir, ou seja, você sabe, acompanhando aqui pela plataforma, que esse preço, em algum momento, existe uma probabilidade de ficar próximo de 84,39. Porque quando definir essa data de integralização, novos investidores vão entrar com esse valor. Hoje está 86,88. Então, isso aqui pode ser uma possibilidade de tomada de decisão, de estratégia, de pensamento, de olha, vou aportar daqui a pouco, dá para segurar um pouco mais, né? Aqui, enquanto vocês enxergam essa estratégia aqui de informação, vocês sabem que do dia 13 do 5 ao dia 25 do 5, caso você tenha cotas ao final do pregão do dia 11 do 5, que vai aparecer na sua custódia o BTLG12, né? Então isso é uma coisa que já te dá um aviso. O SN, que é sem negociação, você sabe que você não consegue comprar o BTLG12 de outro cotista. Em compensação, no CVBI, você consegue. No HGCR, você consegue. No Kizu, cadê que está aqui um pouquinho mais para baixo? Vamos lá. Aqui, você também consegue, né? Board, você também consegue. Então, esse é o tipo de coisa que você vai conseguir comprar no mercado secundário o ticker com o número 12 no final. Quando terminar esse processo, que você tem aqui o data de integralização a definir, né? Você ainda tem o processo que pode ser o das sobras. Então, nesse período, você pode encontrar o ticker 14, o ticker 13, o 15 dentro da sua custódia. Então, isso aqui é um ótimo orientativo para vocês, para saber que fase do processo está e de como se orientar, né? Principalmente para traçar a estratégia, pessoal, que a gente sempre fala. Por exemplo, HGLG, aguardando definição 160,32, né? Então, em algum momento vai sair próximo, né, um processo de subscrição para o HGLG e você já vai monitorando o preço do mercado, 170,89, né? Vamos ver se o mercado acompanhou aí alguma notificação aí do HGLG. Aqui, HGLG. Então, olha, início de março, ele teve aqui, ó, 178,70, né? Olha lá, deve ter sido aquele mesmo rapaz que comprou lá. Ó. Aqui no dia 19 de março, ó, chegou a custar 180. Um pico totalmente fora da curva. Imagina a pessoa que comprou aqui, gente. Está posicionado a 180, né? E aí o mesmo ativo saiu aqui de 178,70, agora está performando na casa de 170, 170, vai. Então, só nessa brincadeira aqui a gente está falando de R$8 aí de diferença, né? Então, mais um movimento que a curva aqui seria uma curva de queda de preço ou de diminuição de preço. Até onde ela vai, a gente não sabe. Mas a gente sabe que os gestores do fundo estão querendo colocar novas cotas no mercado a 160,32. Aí você fala, poxa, Henrique, isso aqui não seria injusto com os cotistas? Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui mais para o lado, HGLG. Quando você pega o HGLG,
o valor patrimonial dele é 146,79. Então, sabe aquela questão que sempre depende da ótica que você olha, do ponto de vista? Para o gestor, ele está fazendo, que normalmente o gestor vai se basear no valor patrimonial, né? Ele está fazendo um processo de emissão que ele está valorizando o processo do fundo, né? Então, de 146 para 160 e alguma coisa, cadê 160 e 32, né? Então, ele está valorizando o processo, valorizando o preço da cota. Porém, a pessoa que está do outro lado do mercado, que aqui quem dita esse preço somos nós, né? Cotistas, quem compra e vende, tá falando: "Meu Deus, olha que emissão danosa, né, olha que dano na minha carteira, eu comprei a 180, ele tá fazendo um processo a 160, né, e quando o fator de orientação, que é o valor patrimonial, tá por volta de 140 e alguma coisa. Então, gente, isso aqui é muito rico, isso aqui ajuda demais. Eu fico muito feliz de conseguir demonstrar essas aulas aí, esses fóruns, sempre usando a plataforma e jogando para cada assunto que a gente está conversando, mas utilizando isso daqui vocês ganham ganho de tempo, estratégia, fogem de ciladas e conseguem planejar os aportes e as decisões de vocês. Então, assim, é muito importante, está sendo muito bem utilizado, está sendo muito divulgado, está sendo, ganhando o Brasil aí, e a gente gosta bastante de conseguir mostrar isso para vocês e quer que cada mais vezes mais investidores usem isso. Então, frente a tudo isso que eu mostrei aqui, eu termino a minha parte, Leandro, abro para perguntas aí. Você tem alguma? Não, acho que o pessoal aí ficou bem claro, né? Ficou bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, acho que a Rafaela e a Lu tiraram aí durante o fórum, né? E aí podia falar aí um pouco da programação EMA 5 para a semana, né? Para deixar aí o convite aí para quarta e quinta-feira, né? Quer falar aí, Positivo, Dá? positivo. A Andréia tá aqui? Cadê a Andréia? Andréia, quer pegar a voz aí também, até para o pessoal conversar um pouquinho com você aí também, a nossa querida economista. Andréia, boa noite. Muito boa noite a todos presentes aqui nesse fórum e estender aí o convite, né, já conversado com o que o Leandro disse, que é o nosso fórum de quarta-feira, né, onde nós fazemos um panorama econômico juntamente com o relatório gerencial, de uma maneira mais palatável, mais simplificado, direcionado para investidores nos quais eu também me encaixo. E na quinta-feira, no Instagram do EMA5, temos o EMA5 Talk Show, onde o Henry, como anfitrião aí das lives no Instagram, nós trazemos, juntamente comigo, um convidado, investidor, consultor, alguém do mercado, para trazer o panorama dos fundos imobiliários aí de uma maneira também bem descontraída, um bate-papo muito gostoso. Então, estendo aí o meu convite, tanto quarta-feira para o fórum, quanto para o EMA5 Talk Show. E tá sendo bem legal, né, pessoal? Assim, a gente tá vendo uma aceitação muito boa e a gente tá tentando trazer aí toda semana um conteúdo de qualidade para vocês. Justamente no foco que a gente sempre fala, a gente traz conteúdo, né? A ferramenta ela é comercializada? É, mas é uma ferramenta adicional, né? Então quem acompanha a gente tem bastante conteúdo no Instagram, bastante conteúdo no YouTube, nas páginas do Leandro, na página da Andréia, no canal de YouTube da Andréia também tem bastante informação. Então a gente quer cada vez mais vocês numa imersão de fundos imobiliários, independentes para tomar decisão, e às vezes precisar somente de um empurrãozinho, de algum crivo adicional, porque todo o suporte está dado. Então, acho que isso é o primordial que a nossa equipe preza, prega e sempre vai fazer. É isso aí. Na quarta-feira, só para enriquecer mais a informação aí com a Andréia, vai ser sempre ela traz aí o estudo de um fundo imobiliário específico, né, Andréia? Que vai ser o HCTR 11 nessa quarta-feira, não é isso? Isso, perfeito. E aí a gente divide, a gente deixou aqui esses fóruns para que seja um momento com mais teoria, com mais abrangência no âmbito de um momento mais amplo. Não vamos falar aqui
de um ou outro fundo, até podemos falar, mas isso não é o propósito, né? A gente vai tratar mais da base das informações, né? E na quarta-feira, a Andréa sempre vem com um estudo bem detalhado de um dos fundos. Essa quarta-feira é o HCTR. Já está definido da próxima também, hein, Leandro? Opa, vou até chegar lá. E o Hematalks na quinta, como o André falou também, o Henry é um anfitrião aí sempre de convidados de porte, né? Que fica batendo um papo aí sobre o tema de fundos imobiliários, uma conversa bem agradável aí. Então, são 3 momentos diferentes, complementares, né? Que a pessoa só não aprende, né? Se não quiser. Qual que é o da próxima ainda, Enzo? Você o pessoal aqui na EMA 5 quem manda são eles, né? Então teve a enquete aí no final de semana e Exatamente. Depois de bastante votos... Eu até votei em outro que não ganhou, rapaz. Mas poxa, perdeu. O escolhido da semana que vem vai ser o BCRI, né? E, pessoal, sempre que tiver sugestão, passa pra gente que a gente coloca lá, porque é o que a gente colocou aqui desde o início. A EMA 5 ela é feita por investidores para investidores. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, manda para a gente, né? Outra coisa importante de falar aí, nas suas plataformas, estamos com 147 fundos imobiliários. Foram adicionados mais 5. O nosso servidor aí tem capacidade para 500 fundos imobiliários. Então, a gente tem uma capacidade expansiva aí muito grande. E, assim, o que vocês jogarem bom, nossa equipe vai avaliar. Se tiver no mesmo consenso, vai ser implementado, né? Então, acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma dúvida aí sobre algum outro ponto, algum outro comentário? Henrique, qual que é o horário na quarta e na quinta? Rafaela, agora você tem a independência também. Você já deu o seu like lá no nosso canal do YouTube? Você já se inscreveu, ativou o sininho? Que agora a gente virou também YouTubers, né? Não só investidores, somos YouTubers, né? Instagramers e YouTubers agora também, né? Então, Rafaela, passa lá, deixa o seu like, ativa o sininho lá. Brincadeira. Arrasta pra cima. Daqui a pouco, estamos chegando nos 10 mil lá. E, Rafa, mas respondendo sua dúvida, tá sendo às 8h05, né? A gente está adotando esse horário como padrão da EMA 5, mas Beleza. até uma coisa que vocês pediram, e porque a gente sempre prega muito pelo investidor part-time, vai ter dia que você vai chegar em casa cansada, veio do trabalho, tem a família, tem outros compromissos, então a gente também está levando isso para dentro do YouTube, tá? Então tá separado por playlists, então vocês vão encontrar lá basicamente o EMA Talks, os fóruns semanais, o que FII é esse, e a gente está organizando lá para justamente dar essa independência para vocês e vocês conseguirem assistir no melhor momento possível e não deixar de ter um material de qualidade, tá? Beleza. Obrigada, então. Mas a parte de passar lá, se inscrever e ativar, fica à vontade, tá? Beleza. Beleza. Então tá bom, gente. Alguém mais tem alguma diga lá, André. E tem que curtir e compartilhar. Exatamente. Comentar também, pô. Mas tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum tema que vocês querem que a gente trate aqui agora? Ou estamos preparados para mais uma jornada de pregões amanhã? Ok. Então, dito isto, na verdade, uma ótima noite a todos, Leandro, Andréia, da equipe, o pessoal que está aqui também dando o privilégio do tempo, da companhia. Muito obrigado a todos. Semana que vem mais um tema aí para o Fórum Semanal, fiquem à vontade para sugerir. E daqui a pouquinho, esse fórum também está no YouTube para você indicarem para outras pessoas. Obrigado a todos aí, obrigado pela presença. Até segunda-feira. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.